Olá! Se você está assistindo esse vídeo, muito provavelmente é porque você está tendo dificuldades ao tentar se comunicar com uma criança. Bem, eu já passei por isso e eu quero te ajudar. O meu nome é Natália Machado, eu sou professora, psicopedagoga, especialista em neuropsicologia, graduanda em psicologia e mestre em teoria literária pela Universidade Federal de Goiás, autora do livro Brincar para se Comunicar. E o nosso objetivo com esse canal é que você encontre práticas e ferramentas psicopedagógicas para que você trabalhe e melhore suas habilidades de comunicação. Então, se você também está passando por esse desafio, eu te convido a embarcar nessa jornada de autoconhecimento, de construção do conhecimento e de troca de informações e, principalmente, de capacitação para o desenvolvimento de habilidades de comunicação. É preciso compreender que comunicação e linguagem são dois elementos distintos, apesar de estarem entrelaçados. Quando você fala em estabelecer uma comunicação com uma criança, é preciso que você saiba que não necessariamente isso significa dizer que essa criança precisa ser verbal, ou seja, que essa criança precisa falar, né? Se a sua criança estiver com dificuldades, na construção da fala, do desenvolvimento linguístico, é imprescindível que essa criança esteja em acompanhamento, tanto fonoaudiológico quanto de outros profissionais que trabalham com questões do neurodesenvolvimento. Dito isto, é preciso estabelecer que pode haver comunicação sem haver fala. Você sabendo disso, você consegue compreender que o papel do adulto ele é imprescindível para que haja comunicação. Comunicação é o ato de trocar mensagens, sejam elas verbais ou não verbais. Então, quando a gente está falando de comunicação, a gente está falando da troca de mensagens que podem ocorrer por diversas linguagens. Linguagem verbal, linguagem gestual, linguagem imagética, certo? Quando a gente pensa, por exemplo, um bebezinho, ele vai conseguir se comunicar com o seu cuidador, não vai? Quando ele emite o som de choro porque ele está com fome ou sede, ele está se comunicando, ele está produzindo uma reação no ambiente para que a sua necessidade seja atendida. Então, toda a ação que um indivíduo produz para produzir uma modificação no ambiente a fim de que uma necessidade sua seja atendida, a gente pode considerar como um ato expressivo de comunicação, certo? Então, se você tem uma criança não verbal e essa criança está em acompanhamento com os profissionais adequados e ainda assim você sente que precisa estabelecer uma conexão afetiva, fortalecer o seu vínculo comunicativo, esse canal é para você. Então vamos lá. Você que trabalha com uma criança atípica, você que é pai e mãe de uma criança atípica, tenha em mente que a comunicação ela é diferente de fala. Fala é a capacidade de emitir sons com significado, certo? Se o seu filho não é verbal, não significa que ele não vai se comunicar. Ele já está se comunicando com você. E muito provavelmente você, com o passar do tempo, da rotina, você consegue entender os desejos dele. Mas provavelmente você gostaria que essa comunicação ela fosse mais tranquila, mais fluida, que você conseguisse ter habilidades para desenvolver as habilidades de comunicação do seu filho, respeitando as suas questões do neurodesenvolvimento. Certo? Ao longo dos vídeos, nós iremos trabalhar algumas teorias e práticas psicopedagógicas que auxiliam no desenvolvimento lúdico das práticas de comunicação. Eu gostaria de te explicar que nós partimos do pressuposto teórico da linguagem multimodal, que é a compreensão que existem diversas formas de se criar comunicação, diversas formas de se construir linguagens que culminem na comunicação. Então, o pressuposto básico da comunicação, a qual nós acreditamos, é que precisa haver compreensão. A forma como essa comunicação vai se estabelecer é uma característica que está associada tanto ao receptor da mensagem quanto ao emissor. Um gente está falando de crianças, esse mundo se expande. Existem muitas possibilidades de comunicação. Um desenho, um gesto, um som. Então, é preciso que você se abra para o mundo da comunicação, que você retire de si aquela necessidade de fazer com que o seu filho ou sua filha esteja dentro de um marco específico do desenvolvimento. Cada criança é única e a história que essa criança vai construir é única e a gente também não consegue prever. É preciso que você
esteja disposto a trabalhar tanto a sua comunicação quanto a sua comunicação com a criança. Então, você também tem que se colocar no lugar de aprendiz. Você também precisa aprender a se comunicar. Não é só a sua criança que precisa estabelecer comunicação. Se a sua criança não consegue te compreender, então somos nós que temos que criar habilidades de comunicação para essa criança. Transformar o seu olhar, estabelecer metas para a sua própria formação sobre comunicação e linguagem é o primeiro caminho para que você possa auxiliar essa criança, certo? Então esteja aberto a estudar, ouvir diversos teóricos, fazer o melhor que você puder para estabelecer uma comunicação que seja responsiva, ou seja, que esteja atenta aos comandos que aquela criança está te enviando. Esse comando não precisa ser verbal. Esse comando ele pode estar diluído na rotina. Esse comando pode estar diluído no espaço em que essa criança brinca, vive. Observe a sua criança. Tenha completa noção do que é importante para essa criança. O que essa criança ela demanda durante o seu dia a dia? Quais são os seus gostos, né? Se essa criança tem um hiperfoco, quais são as habilidades que ela tem, quais são os elementos que trazem desconforto. Ao observar toda a rotina e o contexto no qual essa criança está inserido, você pode começar a trabalhar suas habilidades de comunicação. Ao longo dos vídeos, nós vamos falando sobre práticas, sobre teorias, sobre abordagens psicopedagógicas específicas e que não caberiam nesse vídeo. O intuito desse vídeo é que você tenha a compreensão de que você, como profissional da saúde, profissional da educação, como pai, acompanhante, familiar, você pode fazer muito a partir do momento que você entende que não é só a criança que precisa construir habilidades de comunicação, mas você também, dentro do seu processo afetivo com essa criança, precisa estar disposto a entender e criar novas formas de comunicação, ou seja, estabelecer as múltiplas linguagens a qual essa criança está estabelecendo no mundo em que ela existe. Linguagem pressupõe o processo de significar um som, estruturar frases, estruturar sentido. Então, quando a gente está falando de comunicação, a gente precisa falar de sentido e de compreensão desse sentido. Então, independente da linguagem, se houver compreensão e se houver sentido, você está estabelecendo comunicação com essa criança. Prepare-se para entrar em uma jornada de descoberta das suas próprias habilidades de comunicação. Esse é um primeiro vídeo introdutório em que a principal mensagem é: esteja aberto para redefinir o seu processo de comunicação. Se você quer melhorar a sua prática de comunicação com uma criança, o primeiro passo é observá-la. Observe o contexto em que essa criança está inserida, observe sua rotina. Se possível, faça anotações de como essa criança estabelece tentativas de vínculos ou de resoluções de problemas, né? De como essa criança ela tenta resolver suas questões biológicas, físicas e psicoemocionais. Então, observe. Ao observar a criança, você vai ter os primeiros indícios de como se aproximar dessa criança. A partir dessa aproximação ou das tentativas de aproximação é que nós vamos inserindo as práticas pedagógicas e lúdicas para o fortalecimento dessa comunicação. Então, partindo do pressuposto que comunicação não é só fala, e sabendo que você tem essa compreensão, você consegue entender que, ao estabelecer sentido nos atos, a criança já está se comunicando. Ao modificar o ambiente para poder satisfazer as suas necessidades físicas e emocionais, a criança está se comunicando. Talvez essa comunicação, ela não é tão segura, não é tão apropriada, mas quando você respeita as questões do neurodesenvolvimento dessa criança, você pode, a partir dessa condição, construir ferramentas para que essa criança tenha um processo de comunicação mais leve, mais fluido e respeitoso com as suas próprias necessidades. Então, se você quer melhorar a sua comunicação com uma criança, o primeiro passo é observar, entrar no mundo dela, brincar com essa criança a partir das demandas e necessidades e também de proximidade que ela permite. Observe essa criança e parta do mundo dela.
Feito isso, você precisa trabalhar na sua construção de vínculo. Essa criança, para se comunicar com você, ela precisa ter um vínculo afetivo com você. E para criar esse vínculo afetivo, você precisa conhecer os gostos dessa criança. Partindo da construção desse vínculo, você vai estabelecer essa comunicação com o que precisa ser trabalhado, ampliado e melhorado. O objetivo desse canal é que você encontre ao longo dos outros vídeos, que não caberiam nesse daqui, ferramentas para trabalhar essas habilidades, as suas e a da criança. Então, como um primeiro exercício desse vídeo introdutório, eu te convido a fazer anotações sobre os horários da criança, sobre a rotina da criança, sobre como essa criança estabelece comunicação para desenvolver pequenos problemas, para resolver esses pequenos problemas, ou então para ter as suas necessidades básicas atendidas. Partindo daí, a gente vai conseguir identificar quais são os elementos possíveis para se trabalhar essa comunicação. Parta sempre da observação da criança. Para se aproximar da criança, esteja sempre na altura dos olhos dela. Parta dos interesses dela. Não vá direto com toques físicos, abraços, apertos. Respeite o espaço individual, o espaço físico dessa criança e esteja sempre observando se durante a rotina existem elementos estressores e se esses elementos estressores eles estão impactando no desenvolvimento das habilidades de comunicação. E se a sua criança apresenta dificuldade de comunicação, é imprescindível que ela seja acompanhada por um profissional da área, um fonoaudiólogo e por uma equipe multidisciplinar. O objetivo do canal é que você tenha ferramentas de apoio para um processo extraterapêutico, para que na sua casa ou que para nas suas vivências, como acompanhante terapêutico ou como profissional da educação ou um profissional da saúde, você tenha outras abordagens para utilizar com essas diversas crianças. Compreendendo também que cada criança é única, o que funciona para uma, às vezes não funciona para outra, mas se você estiver disposto a mudar e acrescentar habilidades de comunicação a si próprio, com certeza você já está construindo um caminho mais afetivo para a comunicação com essa criança. E por fim, eu gostaria de te explicar que no nosso canal, as nossas práticas pedagógicas, elas se apoiam na compreensão teórica da multimodalidade do conhecimento, da linguagem. Ou seja, nós entendemos que todo ato, ele é um ato responsivo. Ou seja, quando a criança pratica uma atividade, ela se coloca no mundo, ela já está construindo um sentido. Então, compreender esse sentido ou a compreensão que essa criança faz desse ato é o que se torna fundamental para que a gente estabeleça uma comunicação. É preciso entender quais são os significados que a sua criança está colocando nos atos em que ela realiza. Isso para tudo, qualquer ato, certo? Partindo daí, eu gostaria também de explicar que nossas práticas pedagógicas, elas vão se relacionar com a análise aplicada do comportamento, ou seja, com o ABA. Então, nós gostaríamos de trazer tanto as práticas pedagógicas, exemplos de atividades, mas também atrelado ao porquê. O porquê que essa prática pedagógica ela é importante e como ela pode desenvolver habilidades de comunicação na sua criança. Então, eu te agradeço pela paciência e te espero no próximo vídeo.